Se você me permitir, depois eu quero também dizer qual que é a minha visão sobre isso e por que é importante buscar essa. Na verdade, eu chamo de certificação, porque eu sou professor do curso também e eu tenho vários alunos que são das diversas áreas das engenharias e eles buscam essa especialização como forma de desenvolver uma segunda linha de atuação, né? Que Com seja ela certeza, prioritária, que seja ela secundária, mas é muito, muito importante. Se você me permitir, no final, eu faço aí uma breve explanação. com certeza, isso é importantíssimo para a gente cada vez aprender mais sobre a área. Então, Bacana, como a gente diz aqui no Sul, sem mais delongas, com vocês, professor Leandro, a palavra é sua. Muito obrigado. obrigado. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a você, Renato, pela oportunidade. É sempre um prazer fazer esse tipo de trabalho. Eu não sou professor por outro motivo que não seja por amor. Eu sou professor do IPOG já há vários anos, eu estou aqui desde 2008 e talvez eu seja um dos mais antigos, não só da graduação, mas também da pós. Fazer uma rápida apresentação só para que vocês entendam, né, quem eu sou e o que eu faço. A minha formação em administração, minha especialização é em gestão ambiental, métodos e técnicas de ensino. O meu mestrado é em engenharia mecânica e estou tentando aspirar aí um doutorado na área de ciências ambientais. Alguns colegas dizem que é fazer uma salada de frutas, mas essa formação multidisciplinar ela me dá condição de entrar em vários aspectos e em vários assuntos. Um desses é da gestão ambiental. Eu ministro aula para vários MBAs, alguns na área da engenharia, sempre com gestão ambiental aplicada à construção, aplicada a projetos, e na parte específica de engenharia e segurança do trabalho, eu tenho duas disciplinas, proteção do meio ambiente 1 e 2. E aí, Renato, eu sempre digo para os alunos, né, que eu me esforço muito no módulo 1 para que eles, né, sintam vontade de frequentar o módulo 2. Eu já estou com a professora Selma há vários anos, uma pessoa a quem eu sou muito grato pela oportunidade que ela me concedeu de ter esse espaço, onde a gente consegue colocar um pouco do nosso pensamento. Então, eu quero tomar a liberdade de dizer a vocês que, no final, eu abro para perguntas, no sentido de que vocês possam me questionar. Não sou o dono da verdade, eu venho trazer a minha visão, mas eu acredito muito naquilo que eu falo, naquilo que eu penso e naquilo que eu faço. Não é uma situação tão fácil, e até brinquei com o Renato, talvez existam outros assuntos mais fáceis, talvez assuntos até mais agradáveis de se falar, mas não é tão simples buscar os principais desafios para se aplicar gestão ambiental no Brasil. E eu tomei a liberdade de colocar essa primeira apresentação, porque a gente tem a mania de dizer que Deus é brasileiro, tá? Eu prefiro acreditar que ele é pleno e ele é de todos os lugares. Mas por que eu coloquei isso daqui? Porque nós não temos catástrofes significativas como em outras partes desse planeta. A gente não tem maremotos, a gente não tem abalos sísmicos nas proporções que a gente enxerga em outros pontos, a gente não tem furacão, ou seja, se a gente for pensar aí na régua das classificações, a gente não tem nenhum tipo de problema, principalmente de ordem ambiental, tão significativo quanto em outros locais. Por isso a gente tem a crença de que Deus é brasileiro. Mas ao mesmo tempo em que nós usamos essa expressão para nos sentir tranquilos, eu também digo que o povo brasileiro ele acaba ficando folgado. E a gente confunde o jeito afável de ser com o jeito malandro de ser. Então, por que é tão difícil colocar as coisas em funcionamento no Brasil? E eu ouço, nas diversas aulas que eu faço, sobre o estado de despreocupação das pessoas. Justamente porque nós não temos essas coisas tão significativas que as pessoas dizem assim, não preocupa não, Deus é brasileiro. Mas a questão aqui não é nem no sentido religioso, mas sim no sentido de que o que nós devemos fazer enquanto proteção do meio ambiente não é só uma questão, né, cultural, é uma questão de necessidade. Então, falar sobre os principais desafios
para se aplicar gerenciamento ambiental num contexto geral, e aqui, se eu puder restringir a nossa abordagem ao campo empresarial, no sentido geral de todas as empresas e processos produtivos, porque acho que fica até mais fácil para a gente poder fechar a nossa discussão, eu vou dizer que não é fácil, não é tão simples, e a gente vai encontrar uma série de obstáculos. Eu começo com essa imagem e eu vou ser muito franco. Se isso aqui não te afeta, eu sugiro que ao final dessa palestra você reflita um pouco e repense até mesmo o seu estado de humanidade. Essa ave ela agoniza em função de um processo eminentemente humano. Houve um vazamento de petróleo na bacia de Campos, em 2013. Inicialmente atribuído à Petrobras, mas depois, durante uma investigação, descobriu-se que a Chevron, uma empresa americana, ela injetou mais pressão na crosta terrestre do que o permitido e houve um rompimento. A partir disso, então, essa catástrofe ambiental. Se a gente for pegar e levantar os principais problemas ambientais que nós tivemos no Brasil, aqui na minha cidade, em 87, foi aberta a cápsula do Césio 137. Foi considerado o maior acidente radiológico do mundo. No Brasil, em 2003, nós tivemos um vazamento de lixivínia na região de Cataguases, Minas Gerais. Durante 4 meses, a região ficou toda sem abastecimento de água potável. Em 2015, nós tivemos o acidente de Mariana, rompimento da barragem dos rejeitos de mineração. E engraçado que em 2015 o Brasil ele assinou um acordo na ONU, sendo aderente ao princípio 11. O princípio 11 fala sobre cidades resilientes. O que são cidades resilientes? São aquelas que são capazes de se reerguer mediante catástrofes naturais ou aquelas provocadas pelo homem. E aí, olha só para você ver como é que foi assim, um tanto quanto contraditório. A gente assinou o acordo em 2015 e em 2015 nós tivemos o rompimento da barragem. Como se isso não fosse suficiente, em 2019 nós tivemos um outro vazamento, né, de rejeitos de mineração, dado pelo mesmo motivo. Ou seja, o Brasil é um dos poucos países no planeta que faz barramento de rejeito de mineração a montante. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas montante é o que fica acima, jusante é o que fica abaixo, certo? Pela classificação mundial, a gente tem 3 formas de proceder. A montante, que é a mais perigosa, ao meio e a jusante, que são as mais recomendadas. Então, diante desse contexto, eu vou dizer para vocês que eu até resolvi criar um avatar, não sei se ficou meio parecido comigo, mas para perguntar, já que no final vocês terão o direito de me perguntar, eu gostaria agora de formular uma pergunta inicial. Por que será que nós nos conformamos com tanta destruição e a gente acaba aceitando como se fosse natural e normal esses problemas que são inerentes aos processos produtivos? Por que nós aceitamos que a maior parte das operações produtivas não conseguem desenvolver uma relação de respeito em relação ao meio que nos cerca? Oi, Juliane. Você levantou a mão, você quer falar? Se vocês quiserem também, vocês podem ir registrando as dúvidas, os questionamentos, e aí o Renato depois me ajuda a resgatar essas perguntas, tá? Você quer falar agora ou quer falar depois? Acho que ela não está nos ouvindo, né? Renato, você pode fazer isso para a gente depois? O pessoal vai registrando aí no Claro, bate-papo as claro, perguntas e a gente resgata elas depois, pode ser? Porque aí claro, eu claro. faço aqui, eu A faço a gente, explanação aqui. a gente no final faz uma bateria de perguntas e respostas, então, com o pessoal. Bacana. Bom, então essa pergunta inicial é para que vocês já comecem a desenvolver, né, essa inquietude, é aquela que alimenta geralmente os meus discursos, não só nas palestras, mas nas aulas que eu faço, porque isso me remete a um estado de preocupação. Eu não sei se vocês consideram que o tempo é finito. O tempo, na verdade, é um recurso.
Nós não conseguimos controlar o tempo, nós apenas gerenciamos o tempo. Inclusive, já que a gente está aqui não numa palestra, mas numa conversa informal entre amigos, não sei se você se recorda uma conversa entre o Frodo, né, e o Gandalf, no filme Senhor dos Anéis. E o Gandalf diz para ele assim: Frodo, meu querido, tudo o que nos resta a fazer é saber o que fazer com o tempo que nos resta. Então, se o tempo é um recurso, que se dirá todos os outros recursos naturais que são finitos e que são exauríveis se a gente não gerenciar isso de maneira adequada. Então, o grande problema não é o uso necessariamente do que se faz com esses recursos, mas a forma como ele vem sendo explorado, principalmente em se tratando daqueles que não são renováveis. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas a legislação brasileira é uma das mais bem escritas do planeta. É considerada uma das mais rigorosas também do planeta, mas talvez a que tenha a ação de fiscalização mais capenga, se eu posso assim usar um termo um tanto quanto até inadequado para esse momento, mas a nossa fiscalização ela não é tão boa, ela não é eficiente, né? Então é essa ineficiência que provoca tantos problemas ou até mesmo tantas incidências de ocorrências ambientais no Brasil. O que eu proponho para o nosso pensar, para que a gente possa desenvolver talvez uma discussão futura? É que a gente precisa, sim, repensar esse modelo de aproveitamento dos recursos naturais dentro de uma gestão estratégica, e é uma proposta que eu faço até mais adiante, porque de acordo com a Lei 6.938, essa que foi criada no sentido de regular a política nacional do meio ambiente, lá em seu artigo, faz-se uma alusão à necessidade de se compatibilizar o aproveitamento desses recursos naturais de maneira responsável com o desenvolvimento econômico e social do país. Em nenhum momento nós colocamos barreiras ou até mesmo impeditivos para que esse avanço seja alcançado. A gente só pede, solicita que isso seja feito de maneira mais adequada e mais racional. Eu não sei também se vocês já ouviram falar sobre essa linha de botão triplo, na tradução literal da palavra é isso, né? Esse triplo bottom line. Ele surgiu em 94, e aí, se vocês olharem para o centro da imagem, vão perceber que o primeiro aspecto aqui é o da economia. Ou seja, se a gente busca sustentabilidade, não se alcança a sustentabilidade somente com o quesito ambiental. É preciso, e antes de tudo, que aquilo que se faça seja capaz de gerar esse retorno econômico. Agora, há de se falar também que nós precisamos quebrar o mito do toque de Midas. Todo mundo conhece isso aí? Todo mundo sabe o que é isso? Toque de Midas? Tudo aquilo que eu toco tem que virar ouro. Necessariamente não. Eu não sei se você trabalha pelo dinheiro ou se você trabalha pelo poder de realização do dinheiro. Na verdade, todos nós trabalhamos não só pelo dinheiro, mas pelo que ele é capaz de realizar. Agora, eu pergunto a você, a sua única medida é a econômica? Não deveria ser. Dinheiro, para mim, e para a maioria das pessoas que eu conheço, na verdade, é a tradução da satisfação, ou seja, uma vez prestado um bom serviço, uma vez tendo fabricado e comercializado um bom produto, o dinheiro volta para você não como relação direta daquilo que você fez, mas sim talvez da satisfação ou do sentimento, né, de gratidão pelo que se fez. Então, a parte econômica é importante, sim, só que ela não é a única e nem a prioritária. Há de se estabelecer uma relação de equilíbrio entre a economia, a parte social, que seria o quê? Num primeiro momento, a visão que a organização tem sobre seus colaboradores, o respeito à dignidade humana e o detalhe é que há uma confusão entre benefícios legais e benefícios espontâneos. Gente, eu não posso dizer para você, olha, eu te dou férias. Não, filho, você não me dá férias.
Férias é um direito garantido por lei, certo? Então, eu posso te dar outras coisas, como forma de se criar um laço ou uma relação de simbiose. O que é simbiose, gente? Uma troca justa e verdadeira entre a organização e seus colaboradores, onde cada um entra com uma coisa e, em troca, recebe outra. E na esfera maior, abarcando essas duas relações iniciais, nós temos a parte ambiental, que é onde nós efetivamente realizamos essa troca, é onde nós buscamos as matérias-primas e é onde, infelizmente, nós devolvemos em forma de resíduo e poluição. Então, essa relação ela precisa ser muito bem trabalhada, justamente porque o equilíbrio ecológico, e aí vem essa parte de relações que sejam suportáveis. E a pergunta que eu faço a vocês, talvez uma pergunta retórica, mas nós seremos capazes de desenvolver operações produtivas que sejam suportáveis para a própria capacidade de regeneração da Terra? E eu vou dizer para você uma coisa muito sincera e talvez até dolorida de se ouvir. Nós não somos a parte mais importante dessa relação. Em um Professor, momento muito... Oi, me perdoe. Só um aviso breve aqui. sim. O que eu notei aqui, o Federico, os teus comentários, eles estão vindo somente para mim, tá? Então, eu acredito que tu tenha que mudar alguma coisinha ali, Você aonde está diz dizendo... abaixo ali. Não, comentário no chat? Isso, porque daí acredito Eu- que ele quer comentar com todos aqui na palestra, né? Então, basta tu entrar ali à direita, onde diz ali to, tá, tem a opção de everyone in meeting. Aí as mensagens vão vir para todo mundo. E quem estiver também com essa dificuldade pode observar ali para que as mensagens venham para o chat. Já que eu te atrapalhei, professor, e me desculpe por isso, mas é bem Sem importante. problema. Se todos estão ouvindo bem, se está ok, todo mundo ok com o áudio, porque nos primeiros dias a gente teve problema de o pessoal, alguns não conseguir ouvir, né? Então, só para saber se está tudo legal. Para mim aqui está tudo ok. Bacana. Ó, o pessoal dizendo que está tudo ok, está legal. Perdão, professor, desculpa interromper. Não, não, sem problema. Então, assim, eu acredito que a relação é muito simples. E aí a pergunta é, bom, se a relação de entendimento que para ser sustentável é necessário alcançar a primeira base desse tripé, que é a econômica, a segunda, que é a social, e a terceira, ambiental, qual a dificuldade, então, para a gente incorporar isso dentro do processo de gerenciamento empresarial que a gente faz? Porque a gente pode separar isso aqui em duas esferas. A esfera pessoal, aquela em que eu, na minha vida pessoal, faço e desenvolvo ações que sejam prioritariamente adequadas ao meio ambiente, e aí eu vou dizer para vocês que isso tem uma pequena monta. E o segundo aspecto é aquele que nós desenvolvemos enquanto empresa, esse sim, num nível de severidade mais elevado em relação ao ambiente. Então, eu vou dizer que existem inúmeras dificuldades. E a primeira delas é a confusão da separação dos três meios. Me perdoem quando eu disse que o elemento humano não é o mais importante dentro desse ciclo de equilíbrio. Essa é a minha visão. Eu não me sinto mais importante. E eu li uma frase uma vez do Jacques Cousteau, e ele disse: nós não somos herdeiros desta terra, nós a tomamos por empréstimo. Então, como empréstimo, nós precisamos devolvê-la aos nossos sucessores melhor do que a pegamos. Eu não sei qual a cultura que vocês têm, qual a forma, na verdade, né, de aprendizado familiar que vocês receberam, mas na minha família, toda vez que nós pegamos alguma coisa emprestada com alguém, nós devolvemos melhor do que nós recebemos. Se eu pego uma enxada para poder carpir um terreno, eu não devolvo suja. Eu posso ter pegado suja, mas eu devolvo limpa. Então, acho que na frase, né, do Jacques Cousteau, ele diz assim: não, jovem, você não é herdeiro dessa terra, não. Isso aqui foi te dado como empréstimo e, portanto, você tem que cuidar para que você passe para a sua segunda linha, para a sua terceira linha de geração, da melhor forma possível. E, infelizmente, fica um conceito um tanto quanto abstrato e talvez até utópico, porque o que a gente tem visto na prática necessariamente não é isso, né? Quer falar, Tássia? Oi, boa noite a todos. Está me escutando, professor?
Estou te ouvindo, sim. Pronto, então, isso acontece bastante. Eu trabalho, inclusive, na Petrobras, né? E a gente bate muito na tecla na parte ambiental. E até, voltando para a parte de segurança do trabalho, essa questão de cuidar, né? Do que emprestar. Uhum. A gente tira muito isso pelo EPI, quando ele é entregue, né? Porque a gente entrega o Sim, EPI e ele não retorna da maneira que deveria ser entregue. Quando muitas vezes é perdido, é quebrado, mas assim, não se tem o cuidado por ser da empresa. Então, isso sim. é meio que cultural. Então, assim, pegando o gancho do que você falou, eu vejo muito isso, da pessoa não cuidar porque é da empresa, entende? Sim. Aí achei muito relevante essa questão, por isso que eu, desculpa, atrapalhei aí o Não, senhor sem na problema. hora Isso é de sempre falar complementar. essa situação, porque me veio em mente essa questão. Tá bom? Bacana. Obrigada Obrigado aí. pela. Boa noite. Obrigado. E aproveitando, né, só para reforçar para vocês, gente, uma coisa que eu sempre faço questão de explicar nas aulas, o porquê da gestão ambiental dentro do curso de Engenharia e Segurança do Trabalho. Se você pegar o tripé, você vai perceber que é saúde, segurança e meio ambiente, né? Então, a gente está ali dentro do meio ambiente, não só do ambiente da empresa em si, da corporação, mas o ambiente que te cerca, né, onde a gente desenvolve essa troca. A visão que eu tenho, o meio físico, ar, terra, água, o meio biótico, fauna e flora, e eu vou dizer que esses dois meios anteriores, eles não dependem do terceiro, tá? Esses dois não dependem do meio antrópico, que é onde nós estamos. Nós é que dependemos dos dois primeiros. Então, se essa relação não for desenvolvida, né, de maneira adequada, nós já começamos a esse ponto de desequilíbrio. Eu não sei se nós temos na sala algum aluno formado em engenharia ambiental. Eu gosto muito quando a gente encontra o pessoal da engenharia ambiental, porque eu sempre faço referência ao Luiz Sanches, talvez um dos autores mais renomados, né, para poder falar sobre avaliação de impactos ambientais, e ele sempre diz, toda vez que o homem ocupa uma área e passa a desenvolver ali essa relação antrópica, problemas advindos nós teremos. E a verdade é essa, né? Em maior ou menor proporção, é sempre isso. Ou a gente provoca, né, a evasão da fauna, ou a gente provoca a extinção da flora, ou a gente provoca algum tipo de problema, e isso tem se agravado, né? Eu não sei se vocês perceberam aí, mas até 2050 a previsão é de que a gente ultrapasse 9 bilhões, né, de pessoas nesse planeta. Então, como é que a gente, né, vai conseguir lidar com todas essas demandas se o nosso processo atual de relacionamento com o meio ambiente é tão ruim, né? Fica uma pergunta para a gente poder pensar. Bom, aí como tema central da nossa conversa de hoje é falar um pouco sobre os problemas e as dificuldades para se efetivamente desenvolver uma gestão ambiental no Brasil com um nível de envergadura talvez mais abrangente, com um nível de eficácia, um nível de eficiência, né, maior, eu poderia enumerar aqui, acho que talvez uns 500 problemas só aqui no Brasil. E eu quero que vocês tenham a clareza de que a minha intenção aqui também não é atacar a parte pública, tá? Porque eu acho que o problema não é só da esfera pública, ele também está na esfera privada. E aí, se vocês me permitirem, eu vou direto para o quarto ponto para falar que isso nos remete à cultura e mentalidade. Meus amigos, existe um pensamento que diz assim, bom, se você é curto prazista, você planta cereal. Se você pensa a médio prazo, você planta árvore. Mas se você quer pensar a longo prazo, você educa homens. Então percebam vocês que o processo de educação humana, ele é mais demorado, mas talvez seja um dos mais eficientes para que a gente tenha uma nação com uma visão diferente. A apropriação, né, dos recursos, ela é inerente ao ser humano, sim, mas de que maneira que essa apropriação vem sendo desenvolvida? E aí, se você pensar na esfera administrativa, porque feliz ou infelizmente, lá no artigo 23 da Constituição Federal, atribui-se aos entes públicos a obrigação, que é uma responsabilidade compartilhada, pela preservação de todos os ativos ambientais. Portanto, nós podemos acionar, inclusive, a parte pública numa ação na justiça chamada obrigação de fazer. Quem tem a obrigação de fazer, num primeiro momento? A parte pública. E aí o que a gente reconhece? Primeiro, existe uma dificuldade de coordenação entre os diferentes órgãos ambientais.
gera-se muita inteligência, meus amigos. Em todos os municípios, os órgãos ambientais, os órgãos setoriais, municipais, estaduais, gera-se inteligência. Mas o que a gente pôde perceber é que a inteligência não é compartilhada. Percebam vocês que eu não estou de maneira nenhuma dizendo que não se gera inteligência. Gera-se, só não se compartilha. Então é por isso que essa falta de compartilhamento gera também problema de integração da maior parte das políticas públicas. E a gente não vai longe, não. Se você pegar o PMSB, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, na maior parte dos municípios, você já começa a ver que tem problema. Ele é desenhado, muitas vezes de maneira até adequada, mas ele não consegue ser aplicado na prática porque existe uma série de problemas. E esses problemas, geralmente, ou eles são de integração ou de interação, tá? Bom, como se não fosse suficiente, a maior parte também dos programas de gestão, eles acabam sendo deficitários. Talvez um pouco pela nossa cultura, nós somos excelentes para a iniciativa, mas somos péssimos para a acabativa. Já perceberam? Tudo começa, e na troca de governo, e aqui não quero de maneira nenhuma levantar nenhuma legenda partidária, tá? A minha observação se faz em cima da cessação de programas bem-sucedidos, justamente porque há troca de governo. E isso é natural e talvez até do conhecimento de vocês. O programa desenvolve, mas ele é de outra legenda, então eu não dou continuidade a isso. Não se pensa necessariamente, já que democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo, não deveria ser suspenso, certo? Se ele foi bem desenhado, né? E aí, adicionalmente a isso, a gente ainda tem um problema de planejamento estrutural. E aqui eu não quero entrar muito na parte específica, nem técnica, mas todo município tem, né, um plano diretor. Esse plano diretor, ele orienta de que maneira vai ser efetivamente ocupado e ordenado o espaço urbano. E o que a gente tem na prática é o seguinte: o documento existe, mas na aplicação, por motivos talvez os mais aleatórios possíveis, nós não temos um ordenamento desse espaço, dessa ocupação territorial. Eu não sei se a gente tem arquiteto aqui na sala, mas eu gosto muito de falar com os arquitetos urbanistas, né, porque eles têm essa visão, né, muito aflorada, e a gente percebe que a maior parte dos problemas ambientais, eles são advindos de uma ocupação irregular, né, desse espaço urbano. E para finalizar a lista, para a gente não se delongar muito, a resolução 001 do CONAMA, ela fala sobre atividades potencialmente modificadoras das condições naturais e, portanto, para toda e qualquer ação, no seu artigo 2º, ele já traz ali as obras que são elegíveis e ele diz, olha, para esse tipo de empreendimento, estudos de impacto ambiental precisam ser desenhados de maneira a coibir ou, pelo menos, eliminar esses problemas. Então, percebam vocês que o somatório de problemas e dificuldades é grande, e aí, como eu não vim aqui só para apresentar o problema, eu vim também para apresentar algumas alternativas, eu peguei esse pensamento aqui do escolástico, eu só não gosto muito do objeto que ele usa, né, para poder fazer a referência, porque, pela minha natureza, pela minha formação, eu sou totalmente contrário, né, a cortar uma árvore. Mas percebam vocês que eu grifei os 3 pontos importantes dessa frase. Eu vou ler primeiro e depois eu volto neles, tá? Se todos os dias dermos 5 machadadas numa árvore muito grande com um machado muito afiado, eventualmente, mesmo que a árvore seja mesmo muito grande, ela irá cair. Qual a lição que eu pego desse pensamento? Primeiro, é todo dia. Então, assim, não adianta fazer uma vez ou outra, é preciso constância. Primeiro ponto. O segundo, é necessário que exista meta. As 5 machadadas representam a meta. Não adianta ser todo dia uma machadada. Então, é todo dia 5 machadadas. E o terceiro ponto, não menos importante que os 2 primeiros, machado muito afiado. Me remete, sabe a quê? Ao pensamento que nós colocamos ali. De nada vale uma boa ferramenta em mãos inábeis. Então, não adianta eu bater todos os dias 5 machadadas com um machado cego.
Então, percebam vocês, eu não estou aqui tentando tornar mais fácil do que talvez seja o problema, mas eu acredito que para todo problema existe uma solução. Ah, mas o problema é grande. Método cartesiano, meu querido. Se você tem um grande problema, divida-o em pequenas partes, resolva as pequenas partes e, ao final, você terá resolvido seu grande problema. Existe um movimento nos Estados Unidos chamado SWU, que é um movimento por pequenas causas. Eu não estou convidando vocês aqui hoje para empreender um grande movimento, talvez até maior do que as pernas de vocês sejam capazes de abrir, mas para que você possa empreender todos os dias um pequeno movimento, e aí é semelhante ao beija-flor que leva água no bico para tentar apagar o incêndio da floresta. Para alguns, é ineficaz. Para outros, um sopro de esperança. É assim, eu sou um tanto quanto empolgado em relação a essa área, e talvez não seria diferente, né? Para fazer a primeira proposição para vocês, eu gostaria muito de falar sobre salto disruptivo. É preciso, eu diria que é prioritário que a gente desenvolva de maneira rápida um salto disruptivo. E o que é isso? Se você buscar no dicionário, eu já fiz questão de colocar para você a definição, seria a interrupção de um curso normal de um processo qualquer. Mas eu quero dar uma outra definição para você. O salto disruptivo, o salto exponencial, é algo que acontece, geralmente envolvendo tecnologia, que muda radicalmente a forma de se fazer coisas, a tal ponto que aquilo não será mais usado. Então, olha só. Eu selecionei aqui alguns, para mim, os mais importantes. Quando você tem na Revolução Industrial a gradativa substituição da máquina a vapor em relação ao trabalho braçal dos homens e dos animais, você já tem o primeiro salto disruptivo, porque tudo que era feito antes perde o sentido, não é verdade? Ou seja, o artesanato é, então, substituído pela industrialização. Na sequência, a segunda revolução industrial traz a eletricidade. E, gente, eu só estou falando com vocês agora, neste momento, porque tem eletricidade. E, a partir da eletricidade, a internet, certo? Então, percebam vocês que são pequenos pontos ou grandes passos que representaram as chamadas disrupções. Computação em nuvem, Waze, Netflix, internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso aqui são consideradas ações disruptivas que mudaram significativamente o nosso trabalho. Mas a pergunta que eu faço a vocês, considerando somente o Brasil, o que nós aprendemos depois de 1500? Assim, eu não tenho coragem de dizer para minha sobrinha, que tem 8 anos, que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, certo? Eu não quero fazer confusão na cabeça dela, né? O Brasil, ele não foi descoberto, ele foi tomado por uma ação de intencionalidade. Se você pesquisar nos principais livros de história, vai perceber isso, né? Foi um movimento desenhado. Se você tem dúvida disso, é só consultar a Burla Intercoetera, tá? Antes do Tratado de Tordesilhas, você vai ter a resposta que você talvez deseja procurar. O que eu quero dizer para vocês é que, depois de 1500, nós aprendemos muitas coisas, mas talvez não as mais significativas, a ponto de provocar uma disrupção na mentalidade empreendedora. Eu tenho 26 anos de sala de aula, eu sei que não é tanto tempo assim, mas eu tenho o mesmo discurso há 26 anos, ou seja, é preciso criar na cabeça das pessoas um modo diferente de enxergar as coisas. Várias pessoas estiveram debaixo do pé de maçã, mas somente um cara perguntou por que a maçã caía. Então nós perdemos o estado contemplativo das coisas. Não sei se vocês chegaram a perceber isso. Então é preciso ser mais curioso. E nós criamos gatilhos mentais que nos impedem de pensar. E o primeiro deles é: a curiosidade matou o gato. Não! O gato morreu por outra coisa. A curiosidade nos movimenta. É essa curiosidade que nos empurra para horizontes até então desconhecidos. Percebem a profundidade disso? Que a gente precisa ser curioso, a gente precisa se interessar pelo desconhecido. Eu penso sempre assim: mas já foi feito, ótimo. Então vamos ver onde é que falhou, para a gente tentar melhorar. Não foi feito ainda, ótimo, melhor ainda. Olha a oportunidade aí
né, da inovação e da criatividade. E eu vou dizer para vocês, tá, queridos? A inovação não é algo inédito. Não confunda, por favor, inovação com ineditismo. Se você não faz, se você não toca violão e passa a tocar, você está inovando, tá? Mesmo que dezenas de pessoas toquem violão. A questão de fazer algo inédito é outra história. E aqui a gente não está buscando necessariamente o ineditismo. A gente só está tentando buscar uma forma diferente de pensar e fazer negócios de maneira a se respeitar esse estado de equilíbrio tão necessário para a nossa sobrevivência. Volto a repetir, não é a natureza que precisa da gente, é a gente que precisa da natureza. E aí, como proposta de solução, eu digo para vocês, é necessário fazer gestão de fato, não de direito. Qual a diferença? A minha empresa tem todas as regulamentações, eu tenho todos os manuais aqui, mas usa? Não. Então você faz gestão de direito. Gestão de fato é quando você efetivamente emprega aquilo que escreve, em que você procura fazer no dia a dia, no cotidiano das suas empresas, das suas organizações, que você procura implementar boas práticas, sejam elas relativas à segurança do trabalho, sejam elas relativas a, talvez, aquilo que eu considero que é importante, porque o empresário brasileiro ele quer ficar com o bônus, mas ele esquece do ônus. Ele não quer o ônus da produção. E o que é o ônus da produção, meus queridos? Aquilo que vulgarmente nós chamamos de lixo. E que, num primeiro momento, é o quê? Resíduo. Existe uma lei, 12.305, lá no seu artigo 3º, ela fala o seguinte, que antes de se promover a destinação ambientalmente adequada, há de se fazer o reaproveitamento, não havendo possibilidade, a reciclagem. E aí sim, não havendo possibilidade, encaminhar isso aí para um local correto. Então percebam vocês que, no primeiro momento, é resíduo e depois é rejeito. Rejeito, sim, é a parte que a gente não consegue aproveitar. E só para vocês terem uma ideia, Borås, na Suécia, reaproveita 99% de tudo aquilo que eles geram enquanto resíduo. Somente 1% vai para o aterro sanitário. Se eu pegar a maior metrópole, que é São Paulo, não consegue processar 3% de todo o resíduo que é gerado. Então eu vou dizer para vocês que nós precisamos mudar alguns dos nossos pensamentos, que a gente vai chamar de paradigma, e um deles é o que está ligado à produção e consumo. Não é verdade? Existe uma relação muito direta entre a elevação da produção e em função da elevação da demanda. Ou seja, há uma elevação do pico de consumo e, portanto, a necessidade de se produzir mais. Há algum problema em relação a isso? Necessariamente não. Existem duas correntes no mundo hoje, uma francesa e uma americana. A francesa fala em decrescimento, fala em reeducação, reeducar as pessoas para que elas possam consumir de maneira mais, vamos dizer assim, mais pausada. E a outra corrente diz assim, não, a grande preocupação é trocar talvez a composição química das embalagens, de maneiras que elas possam ser mais bioabsorvíveis. Eu tenho aqui na minha sala um vidrinho aqui de álcool, né? Isso aqui é plástico. E eu vou dizer para vocês, meus queridos, o plástico não é o demônio do planeta, tá? Pergunta para a medicina o que seria da medicina sem plástico. O que seria da construção civil sem plástico? Então eu digo que o problema não é necessariamente o plástico, e sim o uso que nós fazemos dele. E eu vou dizer para vocês com todo respeito, com a total falta dele, eu acho que o grande demônio do planeta são as pessoas. De maneira sincera. Então, queridões, olha só. Eu vou mostrar aqui um videozinho rápido, tá? Para que vocês entendam que essa solução conjunta, ela já existe. Na verdade, eu não estou aqui inventando. Eu vou mostrar para vocês... Se você me perguntar onde é que eu gostaria de ir, o primeiro ponto é o Havaí, tá, gente? Lógico, tá? E o segundo é o Parque Industrial de Kalundborg, na Dinamarca, onde eles convidam as pessoas para conhecer a maior experiência de simbiose industrial que remete a essa solução que eu estou tentando propor para vocês como solução conjunta, tá? Eu vou colocar o videozinho aqui, rapidinho, tá? The world has to learn new ways of working together in order to solve the challenges we face in the 21st century. Challenges like water consumption, waste management, and the use of materials.
If we can come up with new, intelligent ways of cooperating, new opportunities can be created that further economic growth, reduce our consumption of natural resources, and help to save the environment. The enterprises and authorities of Kalundborg, a city right in the heart of Denmark, are at the forefront of conceiving clever, cooperative solutions for these problems. Centers of some of Denmark's largest industries are situated in Kalundborg. Among others, the world's largest producer of insulin, the world's biggest enzyme producer, the largest water treatment plant in Northern Europe, and the world's first second-generation bioethanol demonstration facility, a project affiliated with the Dong Energy Power Plant in Kalundborg. The enterprises of Kalundborg have come together in a collaboration aimed at organizing in order to utilize each other's waste products in a rotating local cycle. By creating a closed cycle of waste products between enterprises and authorities, a unique system has been created. Here, residue and byproducts flow in a minutely orchestrated system of production, where the byproduct of one company is the raw material of another company. Through this cooperation, the enterprises achieve an economic advantage, since all agreements in the symbiosis are based on sound business as well as environmental principles. Through millions of years of evolution, nature has created similar systems. In nature, there is no such thing as garbage. All output becomes input in a different part of the natural ecosystem. In this way, a falling leaf becomes part of the soil. The same principle is applied in the Kalundborg symbiosis. If other local communities are willing to learn from the experiences of the Kalundborg symbiosis and start their own industrial symbiosis along similar lines, we have the opportunity to create a healthier and better world, both environmentally and economically. The people at Kalundborg would be delighted to share their knowledge and invite anyone interested to contact them. The Kalundborg symbiosis is a good example of a new type of cooperation that can help build a richer, more sustainable and more harmonious world. Bom, pessoal, não sei se vocês sabem a diferença entre economia linear e economia circular. A economia linear, ela prega, né, eu vou produzir para que alguém faça o consumo, certo? E o resto disso é encaminhado para algum lugar. A economia circular, ela prega que eu vou produzir, você vai consumir, e o final dessa história, que é transformado em resíduo, precisa recircular. Essa recirculação, ela vai permitir que a gente tenha um nível de impacto ambiental menor, principalmente em relação às políticas que a gente tem para gerenciar essa parte final, né, do nosso processo produtivo. Eu não quero investir muito tempo, o tempo de vocês, assim, até para poder explicar que nós passamos por algumas evoluções no sentido de tratar esse grande problema. Década de 50, não sei se vocês se lembram, né? Aliás, na década de 30, Washington Luiz passa o governo para o Getúlio Vargas, certo? Getúlio Vargas começa um processo de industrialização, ainda tímido, mas em 56, quando Juscelino Kubitschek assume o controle do Brasil na política dos 50 em 5, acho que vocês se lembram disso, a gente tem então um boom, uma explosão, né, desse parque industrial, e é aí, nesse momento, o que aparece como alternativa para se lidar com o resíduo é a disposição. O que é a disposição? É colocar em algum lugar, certo? E a gente tem aí, historicamente, até o final de 2 anos atrás, a gente ainda tem lixão a céu aberto, ou seja, locais que não têm a mínima condição de se receber esses resíduos e ainda continuam recebendo. Apesar da lei que foi criada em 2010 para colocar fim ao lixão, a gente está em 2023 e até hoje a gente ainda tem essa incidência, né? Dos 5.570 municípios no Brasil, mais 2 distritos, um federal e um estadual, todo mundo sabe qual que é, né? Brasília e Fernando de Noronha. A gente ainda tem dificuldade em aplicar isso daí. Entre a década de 70 e 80, nós tivemos uma mudança de pensamento, ou seja, aí a preocupação em se tratar, né, esse resíduo. A primeira resolução do CONAMA, que é a 001, ela foi surgir em 86, certo? Então, somente em 86 foi que a gente teve aí
né, a primeira resolução do CONAMA. E a partir da década de 90, aos dias atuais, a gente pensa mais no estado prevencionista, ou seja, desenvolver ações antes, né, que elas tomem proporção para que se torne, então, um problema sem solução. Então, com tantos caminhos, né, por onde seguir? E aí, eu já estou caminhando aqui para o final, eu vou apresentar 3 formas, são 3 alternativas, na verdade, para a gente lidar com isso daí. A primeira delas, a primeira alternativa seria o controle da poluição, ou seja, de que maneira que a gente poderia desenvolver qualquer sistemática de controle para o estado de poluição. Então, eu coloquei aqui, né, as diluições que são feitas. Antigamente a gente tinha diluições verticais sem o uso dos elementos filtrantes, e a nossa legislação lá entre 50 e 60 aceitava isso como natural, hoje não mais. Então a gente precisa da instalação desses filtros, né, e outros dispositivos de produção. O tratamento dos líquidos, dos efluentes líquidos, inclusive resolução 357 do CONAMA fala sobre essa questão, tá? Depois, se você quiser fazer uma pesquisa aí. A diminuição dos gases de efeito estufa, que é o GEE, e a separação, a triagem e o encaminhamento correto dos resíduos sólidos para os locais apropriados. Eu não vou nem entrar na parte de resíduos industriais, aí regidos pela NR25, porque ele precisa ser tratado no próprio local em que ele é gerado, né? Ou seja, o resumo para esse primeiro passo é o controle nas diversas formas de poluição. E o controle está na mão de quem? Da empresa. A verdade é essa. O pensamento de controle de fim de tubo, que a gente chama de end of pipe, na minha visão, ele é errado. Gera-se a poluição e aí eu penso, o que eu faço com ela agora? Né? Aí eu crio uma bacia de contenção, se for líquido, se for sólido, eu encaminho para o aterro sanitário e pronto. A gente tem, então, o início e meio do processo, ou seja, a preocupação com a entrada e com o uso desse recurso dentro do meu processo produtivo. A segunda forma, talvez um tanto quanto mais contundente, ela fala sobre, primeiro, tentar não gerar resíduos. Como é que eu posso fazer isso, gente? Uma melhor qualificação do meu processo produtivo. De que maneira, ou que tipo de insumo eu uso, como ele é trabalhado ao longo da minha cadeia produtiva e o que sai. O que sai, eu posso aproveitar? É o primeiro pensamento. Então, eu tenho não gerar, minimizar, reciclar dentro do processo produtivo, reciclar fora do processo produtivo ou, diante da negativa para os 4 passos iniciais, eu tento tratar e dispor. Tá? Então, esse seria, né, a segunda proposta. E a terceira, numa visão um pouco mais estratégica, aí sim, né? Assim como a gente tem a qualidade total, todo mundo lembra, né? TQM, gerenciamento da qualidade total, a gente também tem a gestão da qualidade ambiental total. O que seria isso? É a conjugação desses vetores e dessa procura da qualidade total para aquilo que você faz, fazer bem feito o que precisa ser feito, mas com um olhar muito forte sobre a parte da preservação de ativos ambientais e da minimização dos problemas ambientais. Segundo ponto, a gente fala sobre ecologia industrial, que é uma preocupação e é um conceito até recente, né, de que a gente consiga manter os picos de eficiência produtiva altos, mas ao mesmo tempo trabalhando por essa questão, né, da busca do equilíbrio. Simbiose industrial, eu acabei de apresentar para vocês aí o exemplo, né, de Kalundborg, onde a gente tenta fazer com que a saída de um processo seja necessariamente a entrada de outro, e os conceitos de ecoeficiência e produção mais limpa, né, que são bem trabalhados nas minhas aulas aí do curso de Engenharia e Segurança do Trabalho, onde eu mostro que a preocupação da ecoeficiência, num primeiro momento, ecoeconomia, ou seja, reduzindo os gastos e consumos desnecessários, mas que tem um efeito lá no ambiente num segundo momento. Já a produção mais limpa tem um enfoque prioritariamente no ambiente, mas que também acaba refletindo na parte econômica, tá? Os dois geralmente andam juntos. Gosto muito da parte do ecodesign, ou seja, já pensar no produto ou no serviço dentro de um escopo
de maior aceitação ambiental ou talvez na busca de um maior equilíbrio ambiental também. E a economia circular, que eu acabei de explicar para vocês, né, fazer com que o saldo final possa ser reintroduzido dentro de uma cadeia produtiva. Então, acho que na mesma proporção que a gente tem dezenas de desafios, a gente também tem inúmeras alternativas estratégicas para que isso aconteça. E eu vou dizer para vocês, meus amigos, tudo é questão de saber dosar. Ah, mas vai ficar mais caro o meu processo produtivo? Necessariamente não. Nós temos estratégias que são extremamente econômicas. E outra, nós temos um mercado cada vez mais aderente para aquilo que nós consideramos como economia verde. Como eu dou aula para engenharia civil, geralmente eu falo que a construção sustentável ela é inicialmente mais cara, mas na hora de se comercializar isso, considerando o público-alvo, o utilizador, né, do produto, ela também é melhor comercializada. Então, existe uma relação, né, de balanço e equilíbrio, né, que deve ser aproveitada e que pode, na verdade, talvez mudar o sentido estratégico do seu negócio. Eu sei que esse pensamento é meio, né, talvez até meio piegas, meio brega, mas eu não estava lá no começo. Mas se a gente quiser, a gente pode mudar o final, porque a expressão que eu sempre ouço é essa: eu não estava lá quando o problema foi gerado, eu também não estava. Mas eu consigo compreender o problema, consigo entender quais são as causas, mas eu consigo pensar em soluções futuras. E se a gente conseguir efetivamente fazer isso, ou para a gente fazer isso, eu quero me apropriar aqui de um trechozinho, né, da música do Gabriel Pensador. Isso só vai acontecer, ou seja, a gente só vai mudar o final da história se a gente conseguir mudar a nossa mente, o modo como nós pensamos. Olha, se você conversar com as pessoas, e se você, de repente, fizer uma proposição de qualquer coisa, elas sempre vão dizer assim: não vai dar certo não. Por quê? Porque a gente tem sempre mais restrições do que mentalidade com impulso, não é verdade? Você vai sempre encontrar pessoas que vão rechaçar a sua ideia e vão dizer que ela não funciona, e poucos aderentes, poucos entusiastas. Então, eu só espero que você não perca a sua energia, porque ela vem de você. Ninguém te motiva. A motivação é ter motivo para desenvolver uma ação. E eu espero que vocês se sintam motivados a empreender pelo menos um passo, pelo menos alguma coisa em prol de um mundo melhor. E aí, naturalmente, o planeta agradece, tá? Eu sei que eu gostaria de passar muito mais tempo falando com vocês, mas Renato me deu aqui um tempo de 1 hora, né, Renato? E aí, oficialmente, são 21 horas e alguns minutinhos, né? Então, eu preciso agora abrir espaço para que vocês possam me perguntar, para que vocês possam questionar, para que vocês possam apresentar, de repente, uma visão contrária, né, àquilo que eu apresentei. Como eu disse, eu não sou dono da verdade, mas eu acredito fortemente no meu ponto de vista, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Tudo bem? Renato, quer conduzir aí? Tem alguma pergunta? Eu não tive a oportunidade de abrir o chat aqui. Eu posso ir passando as perguntas que tiverem aqui no chat, professor. Bacana. Enquanto o Renato procura, tem alguém que quer se manifestar? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Calma, calma, nem todo mundo de uma vez. Ó, todo mundo perguntando de uma vez só, né? São várias perguntas, eu nem sei qual que eu começo a responder primeiro. O pessoal pode abrir o áudio e falar à vontade. Estamos aqui para conversar. Na verdade, eu sempre procuro, em toda e qualquer oportunidade que eu tenho, sabe, colocar uma visão assim bem realista, bem pé no chão mesmo. Não é uma visão muito entusiasmada para falar assim, não, uma visão romântica. Não, é uma visão real. Eu fiz uma palestra no CREA aqui em Goiânia, e aí, num dado momento, uma pessoa levantou a mão e me disse assim, mas eu estou trabalhando há 12 anos e nunca fui autuado. E aí, assim, lógico, né, de maneira respeitosa, eu disse, bom, se o senhor estivesse trabalhando na França, na Alemanha, no Japão, no Canadá, há 12 anos e nunca foi autuado, eu vou dizer que realmente isso é
vamos dizer assim, uma verificação do estado de excelência. Mas, infelizmente, meus amigos, sou brasileiro, sou patriota, adoro meu país, mas, infelizmente, a gente ainda sofre, né, com uma fiscalização que não é tão bem executada. Então, eu posso ficar 30 anos no Brasil e nunca ter sido fiscalizado, nunca ter sido avaliado e também nunca ter sido autuado. Então, a questão da falta de autuação, não quer dizer que é um exemplo de boas práticas. E o que eu tento mostrar para as pessoas é que, independente do seu negócio, independente da complexidade das coisas que você venha a desenvolver, sempre vai existir uma forma, mesmo que diminuta, para que a gente possa reduzir um pouco do nosso impacto. A pegada que a gente exerce no planeta, ela é muito, mas muito densa. Então, se a gente não se unir, né, dentro de um propósito, dentro de um ponto em comum, a gente não chega ao local que nós desejamos. Eu vi aí várias pessoas de várias cidades, inclusive cidades que são, né, que têm um potencial turístico muito elevado, e a gente sofre hoje justamente pelo descaso em algumas partes, em algumas áreas, né, principalmente aí na esfera pública, e em função disso a gente tem uma desvalorização do nosso espaço. Já imaginou se na sua cidade nós tivéssemos uma elevação e uma preocupação desse estado natural das coisas? Já pensou como as pessoas poderiam, talvez, até migrar, usar o espaço, mas de maneira consciente, gerando atratividade social, gerando atratividade econômica? Então, eu acredito muito naquele botão triplo, mas eu acho que para a gente chegar nesse estágio, a gente precisa se esforçar um pouquinho. As pessoas falam assim, sai da zona de conforto. Cara, eu queria saber onde é que é essa zona de conforto, porque eu estou na zona de esforço desde que eu nasci. Não conheço zona de conforto. Para mim, é zona de esforço contínua. Tá? O conforto ele é temporário, sazonal, transitório. E eu espero que vocês não fiquem necessariamente nessa zona de conforto, que vocês empreendam, que vocês possam empreender todos os dias, né, alguma coisa, sabe, sobre fazer, e mesmo que seja um pequeno passo, um passinho de cada vez, logo, logo você percorreu 1000 quilômetros. É isso aí. É isso aí, professor. Eu, como ex-militar, estou acostumado com zona de conflito, não com zona de conforto. Isso aí, Renatão. Então, aqui o pessoal comentando, né? A Ana Laura botou aqui que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? Nelson Mandela. Perfeito, perfeito, Ana Laura, perfeito. Como diz o meu irmão, né? Um grande cara. Então, Sim. o João Henrique, né? O que disse a realidade que vivemos todos os dias, não tem mágica, é assim. A iniciativa sempre está... Essa é a nossa meta, né? Iniciar melhora sempre, né? Exatamente. Muito bom, né? Então, aula Essa... boa, parabéns, mais elogios, ótima aula, professor. O pessoal falando aqui que é uma das melhores aulas que já assistiram. A Lai colocou aqui. Varli, se estou lendo certo o nome, se é Varli ou Varli. Uhum. Nesse final me faz lembrar o quanto quando foi implantado o programa TPM na empresa, diziam que não iria dar certo, não. Maravilhosa visão. Vamos ver aqui, ó. O Paulo Henrique. Ó, o marco do saneamento básico prevê alguma mudança concreta nessa questão dos lixões? Então, Marco, né? Isso. Então, assim, eu gostaria muito de te passar uma visão mais animadora, mas infelizmente ainda não. Só para a gente ter uma noção, né, em relação a isso daí, a lei foi criada em 2010, certo? E deu-se para todos os municípios até 2015 para que eles se organizassem. A gente está em 2023 e até hoje ninguém foi preso, nós não tivemos ações concretas, né, que pudessem efetivamente eliminar essa forma de acondicionamento irregular, que acho que vocês sabem, né, existem 3 classificações: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Lixão sem proteção inferior e superior, aterro controlado sem proteção inferior e com uma proteção superior que a gente chama de aplicação de material gramíneo, né, somente para impedir que as aves que frequentam o espaço urbano também frequentem essas áreas de deposição. E o aterro sanitário, esse sim, né, moldado justamente para se criar esse estado de
de acondicionamento. Eu vou dizer para você, viu, Marcão? Na minha visão, o processo que a gente desenvolve no Brasil hoje, ele é muito ruim, porque no final de 17 anos, no mais tardar 20 anos, você tem a imobilização daquele espaço, justamente porque você vai colocando, né, sobreposição de camadas, você coloca a geomembrana, 1 metro de terra e argila, e vai colocando, né, as sobreposições das camadas compactadas, mas sem nenhum tipo de triagem e separação. E a gente tem ali muito poliuretano, polipropileno que podem ser aplicados, só para que vocês entendam. Nós temos cidades no Brasil que hoje fazem banco de praça com material plástico. A gente tem as placas de trânsito e a madeira que é utilizada para fixação dessas placas também é feita com material plástico. A gente tem aí os pergolados, que são utilizados, mourão de cerca, feito com material plástico. E se você vai ao aterro sanitário hoje, você percebe que mais de 90% de todo aquele material é plástico, então a gente não tem triagem. A coleta seletiva entrou com uma proposta, né, de fazer o aproveitamento daquilo que os cidadãos já fazem como separação, mas ela se mostra ineficiente em vários municípios quando a coleta seletiva mistura tudo aquilo que você separou na sua casa, né? Então, assim, eu acredito que a gente ainda vai enxergar um cenário mais promissor, mas o marco regulatório ele ainda não nos traz um cenário muito favorável, principalmente porque desses 5.570 municípios, vários deles não têm condição ainda, e quando eu falo condição, não é só condição financeira, mas também condição enquanto corpo técnico, certo? Para o desenvolvimento de uma política que seja saneadora e que de fato possa resolver o problema, tá bom? O Frederico colocou aqui para nós, ó, excelente palestra, demonstrou conhecimento, dinamismo, segurança na palestra, né? Que fantástico, parabéns, equipe do POG. Obrigado. Obrigado, né? Obrigado também, Frederico. A gente espera que essa iniciativa, né? É a primeira vez que a gente faz uma semana de segurança do trabalho. E a gente vem vendo aqui que o pessoal está elogiando, a gente recebe bastante mensagem também durante o dia lá no nosso Instagram. E acho que vale a pena a gente repetir, né, professor? Sim, sim, sim. Eu sempre estaria à disposição aí, Renato. Eu agradeço muito aí a sua iniciativa, foi muito, muito positiva. É assim, só não estou aqui tentando, né, só reforçar mais uma vez, meus amigos, assim, a importância, principalmente dessa especialização em engenharia e segurança do trabalho, é uma área crescente. Eu acho que vocês devem acompanhar aí a Organização Mundial de Saúde, né, o Ministério do Trabalho, dessa preocupação com a proteção integral do trabalhador, não só na sua parte física, mas também na sua parte psicológica. Nós fizemos um movimento bacana aqui, Renato, porque eu entrei com a parte ambiental, né, um outro professor entrou com a parte de segurança do trabalho e uma outra colega entrou com a parte da psicologia, né, ou seja, essa aplicação tripla, né, pensando na proteção integral desse trabalhador. E esse curso, né, que vem sendo comercializado pelo IPOG, ele tem assim, um índice de adesão muito alto, principalmente pela possibilidade de atuação imediata, né? Ou seja, você tem uma condição, né, de criar aí uma derivação, né, da sua área de atuação ou uma complementação, né? Ou você já busca isso aí como uma forma de complementar ou até mesmo de derivar. A gente tem visto aí muito redesenho de carreira e eu acredito que esse curso ele é realmente uma grande oportunidade para que você possa talvez redesenhar a sua carreira ou apenas incorporar talvez mais uma aptidão. Professor, acho que agora foi de encontro à pergunta que eu sempre faço, né? Que é de como a pessoa vai sair deste curso. Então, talvez pela formação muito bem aprimorada, você sai com uma visão, volto a repetir, a gente tem ali aquele triângulo, né, que é de saúde, segurança e meio ambiente. Então, além das disciplinas técnicas específicas, né, que fazem alusão a vamos dizer assim, essa necessidade que o mercado hoje apresenta, né, de profissionais qualificados que possam regular sobre essa parte específica da segurança, você ainda tem, né, essa parte do conforto psicológico e também, né, de todo o conhecimento ambiental que é necessário.
Então, o que a gente tem enxergado até mesmo enquanto relato dos alunos, que são os nossos chamados egressos, né, é justamente sobre a possibilidade de admissão imediata no mercado, e principalmente em frentes de trabalho que até então não poderiam ser ocupadas porque você tem aí uma restrição de atuação. E nesse ponto específico eu até concordo, né, com essas restrições. Eu vou te pedir desculpa, Renato, eu vou precisar me ausentar. Eu sou coordenador do curso de administração aqui do IPOC, né, e eu preciso acompanhar aqui um fechamento das aulas. Hoje nós tivemos uma forte chuva em Goiânia e alguns professores não conseguiram vir à aula, então a gente fez aqui uma adaptação, né, e eu preciso fazer a confirmação aí, né, que tudo deu certo. Claro, claro, professor. Eu vi aqui que tem mais perguntas, tem, com certeza, mas eu tenho uma ideia. Como a gente tem o IPOCcast, que é um momento onde a gente convida o professor para fazer um bate-papo informal e responder perguntas e falar de várias coisas, que é pelo Instagram, eu vou deixar o convite para o senhor participar com a gente, para a gente marcar uma outra, só de bate-papo, só de perguntas e respostas. Aí o pessoal segue a gente aqui no Instagram e fica sabendo de quando o senhor vai participar com a gente. Já fica o Muito convite obrigado. aqui. Eu já aceitei já, tá, meu amigo? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Agradeço a todos vocês, né, que empreenderam esse tempo aqui para essa conversa. Espero que vocês me perdoem por qualquer falha que eu tenha deixado. Assim, talvez na tentativa de acertar a gente erra, mas tudo de boa intenção. Então, foi um grande prazer, Renato, e a todos os presentes aqui. Agradeço sinceramente a oportunidade e me coloco à disposição de vocês. Depois, Renato, eu te encaminho a apresentação, tá? Caso Isso, você queira disponibilizar para o claro, pessoal. Tudo claro. bem? A gente vai ter a pasta dos alunos, que vai ter o material que todos os professores vão disponibilizar. Bacana, E então. um brinde para quem participou. Tá certo, então. Pessoal, um grande abraço. O professor vai nos deixando aqui. Professor, muito obrigado. Obrigado a Muito você, tá? obrigado. Voltamos a nos falar em breve. Com certeza. Um abraço a todos, Até tá? Boa mais. noite. Então, pessoal, eu vou ficar aqui com vocês mais um pouquinho, que é para a gente fazer o seguinte, para a gente responder alguma pergunta que vocês tenham, que eu possa ajudar, claro, com relação a material. No final da semana de segurança do trabalho, vocês vão receber um e-mail com o link da pasta especial para os alunos, que nessa pasta vai ter lá todo o material que todos os professores vão disponibilizar. Apresentações, vídeos, dinâmicas, enfim, vai ter um monte de coisa lá nessa pasta, que é um brinde especial para quem participou. Vamos ver quem mais perguntou alguma coisa que eu possa responder. Elogios aqui, professor, valeu, obrigado. Né? Convido vocês a seguir a nossa página lá no Instagram para vocês saberem de tudo que a gente fizer daqui para frente. Convido vocês para voltarem amanhã, que é o nosso último dia, com uma palestra legal também. E se não tivermos mais perguntas, a gente fica por aqui. Muito obrigado